passou sobre o Egito todo. Amém, Senhor. E sobre as casas que tinha o sangue do cordeiro, o espírito da morte passou direto. O espírito não entrava, o espírito passava direto. E as casas que não tinham o sangue do cordeiro, o espírito da morte entrava e fazia uma ruaça. Fica ligado no mistério, hein, igreja? Literalmente, entrava, e já que ele é o espírito da morte, eu vou usar uma redundância, ele literalmente matava todos os primogênitos do Egito. Tanto os primogênitos dos seres humanos, como os primogênitos dos animais. Literalmente. E já que eu disse que nesta noite nós temos o sangue do Cordeiro nas nossas casas, Amém, nos nossos portões, Amém, Senhor. nos umbrais de nossas portas, esse espírito da morte não vai passar por Glória, amém, Senhor. Receba, Pai. O diabo Pela fé, receba, Pai. está pensando que vai tocar, mas não vai. Amém, Senhor. Glória. Entendeu? Isso é só para quem tem fé. Glória. Então, muitas das vezes, Deus te livrou do espírito da morte. Verdade, Pai. Várias vezes. Entendeu? Eu estou sendo sincero e eu estou falando o que Deus está colocando aqui. Eu não posso ir para casa sendo um hipócrita e levar tudo isso comigo. Não, eu vim aqui para deixar tudo aqui e falar com vocês. O espírito da morte por nós tem passado. Porque Deus, Ele tem, por sua infinita misericórdia, colocado o seu sangue nos umbrais de nossas portas. Amém, Senhor. Receba, Pai, pela fé. Mas só que, me perdoa, é por um momento só, tá? Deus, Ele quer compromisso com Ele também. Verdade, Pai. Deus, Ele quer de nós compromisso com Ele, para que o sangue permaneça lá. Tá? O sangue está lá. E por muitas das vezes Ele já me livrou e já te livrou da morte. Verdade. Sem mesmo você tomar conhecimento. Verdade, Pai. Entendeu? Às vezes você está passando, mas antes já passou uma bala perdida. Poderia pegar aqui na tua cabeça, literalmente. É verdade. Pum! Tu cai lá. Mas Deus, segundo a sua misericórdia, tem acampado e protegido você, a sua família e a sua casa. Nosso redor. Glória. Mas só que Deus quer mais. Quer mais de nós para com Ele. Amém? Amém, Senhor. Foi pregado aqui pelo irmão Messias: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não adianta a gente se proteger, não adianta a gente se guarnecer, não adianta a gente passar um cadeadão grandão no portão, se o Senhor não estiver presente. Verdade, Pai. Pura verdade. Você que sabe, recite comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escuro e cruel. Não temerás espanto noturno, nem seta que for de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação.
Amém, nem Senhor. o mal sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos darão a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Todos os dias. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com os teus pés em pedra. Pisarás o leão e a aspas, calcarás os pés do filho do leão e da serpente. Pois tão encarecidamente me amou, também me perdoei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Darei abundância de dias, e lhe mostrarei minha salvação. Amém, Senhor. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória. Poxa. Louvado seja O nome de Jesus. o nome Deus Senhor. Poderoso. Glória a Deus. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. Vocês podem se assentar, os irmãos. Glória a Deus, Pai. Vamos lá? Micaele. Duas bênçãos para cada um. Amém, Senhor. Não consigo ir além do teu olhar. Eu consigo imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não usou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém, Senhor. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não usou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém, Senhor. Glória a Deus, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Glória. Vocês já estão convidados para segunda-feira que vem estar aqui de novo, tá? Amém, Senhor. Vocês vão ser as ministras de louvor oficial do Ponto de Pregação. Ô, glória. Amém? Amém, Senhor. Abre aí comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. É devido? Tá vendo aí?
Amém? Amém, Senhor. Todos acharam? 5, capítulo 5, versículo 21. Amém. Eu espero. Capítulo 5, versículo 21. Somente acompanhe a leitura, tá? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos pés de Jesus, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ia a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomou a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrava-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que lhe dessem de comer. No texto que nós lemos nesta noite, fala a respeito de uma situação de um homem, de uma situação
família, de uma situação de um casal que passava por problemas dentro de casa. Uma família normal, uma família tradicional que vivia problemas dentro de casa. Uma família que experimentou a bondade de Deus, mas uma família que passou também a experimentar as dificuldades que a vida proporciona. Se tem uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça, é o seguinte, que sem Deus é difícil, é muito difícil. Com Deus também é difícil e muito difícil. As pessoas dizem que servir a Deus é fácil, é bom, verdadeiramente é bom, mas não é fácil. Verdade, pai. Porque nós não estamos isentos de problemas. Lembra-se daquela passagem quando Jesus e os discípulos entram no barco e no meio do mar sobreveio uma tempestade, o mar ficou bravio, o barco balançava de um lado e balançava de outro. Mas só que Jesus estava no barco. E eu te pergunto, teve ou não teve problema? Sim. Teve problema. Mas só que eu prefiro ter problema com Jesus do que ter problema Amém, Senhor. sem Ele. Com certeza, meu pai. Eu prefiro ter as dificuldades que a vida me proporciona com Jesus, porque eu sei que algum momento Ele vai lá, filho e filha, chega. Eu dou um basta nesse problema, nessa situação. Verdade, do que pai. ficar sem Jesus ao meu lado. A Bíblia diz que Jesus para o barco. Jesus desce do barco. E aonde Jesus estava, você é inteligente, você frequenta a escola dominical, logo uma multidão também estava com Jesus. Aonde Jesus parava, uma multidão parava também para estar com Jesus. Porque, meu irmão e minha irmã, moço e moço, é melhor ter a amizade de Jesus do que ter a amizade com ele. Com certeza. Entenda isso. E Jesus parou. Uma multidão também parou com ele. Mas só que essa multidão, na maioria das vezes que parava com Jesus, tinha muito mais do que o desejo de adorá-lo. Tinha o desejo de se satisfazer propriamente disso. Ou seja, a multidão estava com Jesus, mas queria o que Jesus proporcionava. Porque estar com Jesus é sinônimo de segurança. Estar com Jesus é sinônimo da fome ser saciada. Verdade, Estar com Jesus é bom demais. Refrigério. Porque a tempestade passa e eu permaneço de Com pé. certeza, pai. Verdade, Senhor. Por isso é bom estar com Jesus. Por isso é gostoso estar com Jesus. Mas só que Jesus conhece o meu coração e Ele sabe se eu estou do lado dele por interesse ou se eu estou interessado em adorá-lo. Existe uma diferença, tá? Interesse que Jesus me proporciona e interessado em adorá-lo.
Porque interesse no que Jesus me proporciona é porque eu quero mostrar o que Ele pode me dar. Agora, interessado em adorar, sai daqui, do coração. E a Bíblia vai dizer que Jesus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Existem duas verdades. Uma, porque é difícil de se encontrar adorador que adora espírito em verdade. E outra, é porque é difícil ter adorador que o adore em espírito e em verdade. A multidão parou com Jesus quando ele desceu do barco. E logo também, no meio desta multidão, surgiu um homem. Aí eu te pergunto, será que naquela multidão não tinha pessoas com problemas? Será que naquela multidão não tinha marido e esposa com casamento ruim? Será que naquela multidão não tinha jovens, moços e moças desviados? Será que naquela multidão não tinha enfermos querendo ser curados? Será que naquela multidão não tinham homens, mulheres, moços e moças oprimidos, cativos, sendo massacrados pelo diabo e pelos demônios? Claro que tinha. Mas só que o que vai determinar o favor de Jesus e de Deus em minha vida é como eu vou me achegar até a Ele. Amém, Senhor. Entendeu? Porque choro não comove a Deus. Você vai chorar, você vai babar, você vai encharcar seu travesseiro e nada vai acontecer. Mas a tua atitude deixa Deus perplexo. A tua atitude, se possível for, balança o coração de Deus ao teu favor. Verdade, Pai. A forma que você vai se achegar até a Ele vai proporcionar o teu milagre. Entenda isso. A Bíblia diz que uma multidão apertava a Jesus. Uma multidão de incrédulos que não acreditava nele, que não acreditava no seu poder. Uma multidão de incrédulos que não acreditava no que Deus podia fazer com qualquer ser humano da face da terra. No meio daquela multidão existia também pessoas, homens e mulheres interesseiros. Lembra-se da passagem do jovem rico? Ele conhecia tudo de Bíblia, conhecia os mandamentos para que fossem guardados e herdar o reino dos céus, mas no seu coração tinha interesse. Entendeu? Existe tudo isso na multidão. E no meio da multidão existe aqueles curiosos, que só fica de longe olhando se Jesus vai fazer ou não vai. Entendeu? No meio da multidão fica aqueles que só ficam de cima do muro olhando a situação da irmã, do irmão, para ver se Jesus está com ele ou não está. Borraça. Fofoqueiro. Entendeu? Mas só que no meio da multidão existia um que fez diferente de todos os que estavam ali ao redor. A Bíblia diz que Jairo, o principal da sinagoga, chega até Jesus e se prostra aos seus pés. O que você quer dizer com isso, Vitor? O que eu quero dizer é que a maneira de você ir até Jesus é a que vai determinar o teu milagre, a tua vitória, a tua resposta para a tua casa, para a tua família, para o teu lar. Entendeu? A Bíblia diz que Jairo tinha um problema em casa e foi ir até Jesus.
dar um conselho nesta noite, receba com bastante humildade. Vá à pessoa certa, tá? Vá contar o seu problema para a pessoa que pode te ajudar, tá bom? Vá nas pessoas que podem te oferecer uma mão amiga, não uma marreta para te afundar mais e mais, te condenar. A Bíblia diz que Jairo foi ir com Jesus e se prostra aos seus pés. Ele está reconhecendo: eu não sou nada, Senhor, mas Tu és tudo. Eu não sou nada, Deus, mas Tu és grande. Eu sou pequeno demais, mas a Tua majestade ultrapassa os limites da terra. Jairo está dizendo o seguinte: eu estou saindo da minha casa porque eu tenho um problema e estou indo até Jesus adorar a Ele, porque Ele pode mudar a minha história. Verdade, Pai. Oh, Deus do impossível. Aleluia. Entendeu? Mas vai determinar você receber a forma de que você chega até aí. E Jesus, e Jairo o convida. Isso é forte demais. Quando eu li isso eu fiquei bobo, literalmente. E Jairo convida Jesus para ir à sua casa. Eu vou perguntar de novo, mas não quero ser respondido. Eu quero que você responda assim para si mesmo. Responda aqui, na sua cabeça. Quem você está convidando para ir na sua casa? É um mistério. A quem você está chamando para ir na sua casa? Eita. Será que é Jesus? Ou será que é um homem ou uma mulher que vai te atrapalhar na sua caminhada? Verdade, Pai. A quem você está convidando para ir na sua casa te ajudar naquele problema que está lá? Convide a pessoa certa para ir na sua casa. A Bíblia fala de uma mulher sulamita. O filho dela morreu e ela vai em direção ao profeta Eliseu. No meio do caminho, o moço do profeta perguntava sobre a sua situação. E ela disse o seguinte: vai tudo bem. Em outras palavras, eu não te devo satisfação nenhuma, porque você não pode me ajudar. Eu vou em quem pode me ajudar. Oh, glória. Eu vou chamar aquele que tem uma mão amiga para me estender e me ajudar no momento de dificuldade. Jesus. Eu vou àquele que vai me ajudar de joelhos no chão em oração. Jesus. Eu vou até aquele que tem a capacidade de libertar os que estão aprisionados pelas circunstâncias, aleluia, dentro da minha casa, dentro do meu lar. Amém. Amém, Senhor. Eu vou até Jesus. Yeshua. Eu vou convidar Jesus para entrar dentro da minha casa. Amém, Senhor. Que assim seja, Pai. Eu vou convidar a pessoa certa para me ajudar a dar uma solução nos meus problemas. Verdade, Pai. Eu vou convidar Jesus para a minha vida, aqui, para tirar tudo aquilo de ruim que está aqui dentro, só porque Ele pode. Glória a Deus. Eu vou convidar Jesus para me libertar de todo o mal que está aqui dentro, da maldade que está aqui dentro. Oh, glória. A partir do momento, eu não nasci em berço evangélico, não. Eu já frequentei baile, eu já fiz coisa errada, entendeu? Eu já bebi, enchi a cara, como diz o pastor Luiz, nosso presidente, de chá de macaco. Tá? Eu também, Vitor. Eu já fiz tudo que um jovem pode fazer de errado. Aí você vai até você quiser ir pensar, porque eu não vou falar nada. Mas a partir do momento que eu fui até Jesus, desci a sua presença e trouxe ele para dentro aqui, ó, da minha casa,
Aleluia. e deixei que Ele mudasse a minha Glória, vida, amém, Senhor. tudo se fez novo. O Amém, passado glória. chegou Recebo, Pai. longe. Recebo, Entendeu? Pai. Entendeu? Já me prostituí, já enchi a cara, já usei droga, tudo isso eu já fiz. Mas hoje, a partir do momento que eu convidei Jesus e Ele mudou a minha vida, eu prego a palavra de Deus. Amém, Senhor. Ô Deus do impossível. Vamos lá. Sabe por quê? Ô Deus Eu vivo. chamei a pessoa certa para dentro da minha casa. Recebo, Pai, recebo. Entendeu, irmão? Obrigado, papai. E a Bíblia diz que no caminho até a casa de Jairo, uma mulher parou Jesus, tocou em Jesus, foi curada. Não vou falar nisso, porque a hora já não me permite. E logo quando tudo isso acontece, Jesus para, cura a mulher, chega até Jairo, um dos principais também da sinagoga, e dá uma notícia que ele não queria ouvir. Por que enfadas o mestre? A sua filha já está na sua casa morta. Está morta? Para nós, homens. Para Deus, não está morta nada. Não tem jeito? Para mim, que sou homem e falho pecador. Mas para Deus tem. Com Tem certeza. jeito. Eu já vi ele transformar um homossexual. Eu já vi ele lá na Cracolândia tirar um cracudo de lá e fazer pregar a palavra. Amém, Eu já Senhor. vi ele lá no tráfico libertar. Você não vai usar mais uma pistola, você não vai Verdade, mais pai. usar um fuzil. Você vai usar a palavra para pegar. Verdade, pai. Entendeu? Com certeza, pai. O principal da sinagoga foi lá, por que tu está perturbando o mestre? Só sente a dor quem está ferido. E só vai até Jesus quem tem necessidade de alma. Oh, glória. Só sente fome quem tem a necessidade de comer. Entendeu? Foram até Jesus. Aí os atribulados, os ventos da vida, olha só. Como é que é? Para de orar, para. Não tem mais jeito não. Para de ir para o ponto de pregação, porque não tem mais jeito não. Entendeu? É essas notícias que a gente recebe. Para de ir para o monte orar, porque não tem mais jeito não. O esposo não vai voltar. A filha vai continuar nessa mesma vida. O filho vai de mal a pior. Para. Por que você está enfadando o mestre? Mas só que Jesus, ouvindo essas palavras, e ele fala para nós hoje, nesta noite. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga. Olha o que ele está dizendo para nós nesta noite. Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Recebo, Pai. Em outras palavras, não pare, creia. Não deixa de orar, creia. Não para de jejuar, creia. Recebo, Não para de ir para a igreja, creia. Não Recebo, para de ir Pai. para o ponto, creia, porque eu posso fazer um milagre. Amém, Senhor. Recebo, Pai. Deus maravilhoso. Quem conhece o cego de Jericó aqui, levante a mão. Aquela passagem do cego de Jericó. A Bíblia diz que ele perturbava Jesus. Clamava a Jesus com força. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que estavam do lado, assim como Jairo, chegou-se para ele, olha só, cala essa tua boca aí, rapaz. Cala essa tua boca aí, irmã. Porque Jesus não veio para você, não. E sabe o que ele fez? Aumentou o volume, aumentou o grave. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Posso te dar um conselho? Use as perseguições
use as palavras negativas, use as palavras de ofensa, de maldição como um combustível para não te deixar parar. Glória, Entendeu? amém, Senhor. Faça assim. Quanto mais te apedrejarem, seja mais intenso na oração. Mais forte ainda. Quanto mais te jogarem pedra e dizer que Jesus não vai te atender, persevera na palavra, persevera buscando, porque Ele diz para nós nesta noite: não temas, crer somente. Amém. Oh, amém, Senhor. Amém? Amém, bom Deus. É verdade. E Jesus vai até a casa daquele homem. Deixa eu ver quem convidou Jesus para ir na sua casa hoje. Deixa eu ver. Glória. Aleluia. Quem acredita que Jesus agora está indo lá na sua casa? Amém, Senhor. Com certeza, Pai. Glória a Deus. Que assim seja. Daquilo que está fora do lugar, Ele está colocando. Com certeza, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Jesus vai até a casa de Aleluia, Jairo. Pai. Aleluia. Verdadeiramente para o homem ela estava morta. Mas para Jesus, estava só dormindo um pouquinho. Para a gente não tem mais jeito, não tem mais expectativa. Mas para Deus, o nada, preste atenção nisso aqui. Para Deus, o nada, o impossível, é matéria-prima. Ele tira do nada o seu milagre. E vai acontecer na tua vida. Amém? Amém. Nos colocamos de pé nesta noite. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos nesta noite. Já vamos orar por o término. Tem o nome daquele rapaz aí, ou... Deixa eu ver quem está aqui. Nós vamos... William, né? É o William. Deus está Só falar abençoando o William que o Papai do Céu sabe quem é. O William é um policial que foi baleado. Um outro policial amigo nosso veio pedir oração. Nós vamos orar. Ele está aqui no Pedro II. Vitor, desculpa te interromper, desculpa. William Balzano Silva. William Silva. É, William Silva é melhor. Nós vamos orar nesta noite. Por esta vida. Mas Amém, antes, Senhor. existe alguém que quer aceitar Jesus nesta noite? Existe alguém que quer convidar Jesus para a sua vida, assim como eu também o convidei? Veja só, eu não estou te oferecendo religião, eu não estou te oferecendo catolicismo, assembleia, não estou te oferecendo. Eu estou te oferecendo a Jesus, o único que tem a capacidade, o poder de mudar a vida do homem, mudar a situação do homem. Existe alguém que quer aceitar Jesus nesta noite? Se não há, que Deus possa lhe conceder uma nova oportunidade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, eu quero nesta noite te agradecer por esta oportunidade que aqui estivemos, Senhor, neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor falar conosco nesta noite. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor ter nos fortalecido nesta Glória noite. a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque as cadeias foram quebradas, os grilhões quebrados. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está visitando a nossa casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está visitando a nossa família. Muito obrigado. Eu quero nesta noite, Senhor Deus, entregar a vida do William, Senhor. William Silva, que está ali no hospital. Senhor, visita ele neste momento. Dê uma recuperação, Senhor, saudável para ele. E que o Senhor possa continuar operando em favor daquela vida. No nome de Jesus. Toma ele nas suas mãos nesta noite. Senhor, ampara, guarda e proteja. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Maravilhoso. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Hoje é aniversário da nossa irmã Maria. O ponto de pregação está fazendo uma singela homenagem para a senhora, tá? Que o Senhor possa te abençoar rica e abundantemente, a senhora e toda a sua família. É
uma singela lembrança pela senhora, pela vida da senhora, que Deus continue te abençoando e que essa data possa se repetir Amém. por muitos e muitos Amém, anos Senhor. Glória a aí. Deus, Pai. Que Deus te abençoe e nós vamos bater um parabéns para elas, fizemos um bolinho. Ô, glória. Peço que todos fiquem para podermos comer junto e comemorar com ela, amém? Amém, Vamos Senhor. bater um parabéns para ela? Parabéns pra você, nessa data querida, felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Amém, Senhor. Calma aí, tá? Eu procurei mais. Eu diferente. Amém. Filho.